Muito bem, pessoal, queridos alunos e alunas, estamos de volta agora para gravar questões da banca Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC. Se você está se preparando para um concurso público, principalmente em algum órgão do Poder Judiciário, os tribunais da vida, né? Os TREs, tribunais de contas, TRTs, vários concursos abertos no momento, é bem provável que a Fundação Carlos Chagas seja a sua banca, né? Essa banca é famosa pela sua atuação aí nesses órgãos do Poder Judiciário, embora ela também tenha atuado como banca examinadora para órgãos do Poder Executivo e do Legislativo também, tá? A gente já possui no site uma bateria de questões de concurso envolvendo a banca CESP. A gente vai fazer agora a banca SCC. Em breve a gente deve lançar SES Gran Rio e um módulo multibanca envolvendo questões mais recentes de todas essas bancas, já com foco realmente em exercícios um pouquinho mais elaborados, exercícios mais selecionados, ao contrário do nosso foco aqui, que é fazer uma passagem por vários tipos de questões da mesma banca, até para que se tenha uma ideia, né, de até que ponto as questões podem ser difíceis ou, por outro lado, até que ponto uma determinada banca, no caso aqui a FCC, acaba apresentando questões simples de se resolver, né? A ideia aqui é você que está se preparando para um concurso e já sabe que a sua banca é a FCC, se familiarizar com as questões relativas ao guia PMBOK que são cobradas por essa banca, tá? Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte, né? Sobre os envolvidos em um projeto, considere. Item 1. Pessoa ou grupo que fornece... Bom, deixa eu já apontar aqui, né? O cerne da questão, então, é determinar quem são os stakeholders, né? Stakeholder. Lembra da definição de stakeholder? É aquele que hold, aquele que mantém, né? O verbo to hold lá do inglês. Uma stake, né? Se a gente traduzir bem mal traduzido, é aquele que segura uma stake, ou seja, é aquele que mantém uma posição, o stakeholder, tá? É mais fácil entender parte interessada assim do que a gente levar a ferro e fogo a expressão em português, porque aí a gente é levado a crer que basta ter interesse no projeto para ser parte interessada. Eu falei bastante disso lá no nosso módulo de teoria, tá? Fica atento. Por exemplo, o concorrente não é parte interessada, porque ele não é stakeholder. O concorrente não tem uma posição no projeto, tá? O concorrente não participa das reuniões de projeto. O concorrente não é ouvido quando você tem alguma questão a ser solucionada no seu projeto. O concorrente não é comunicado. Então, é muito melhor entender o conceito de partes interessadas, se lembrando da expressão em inglês, tá? Do que se basear muito a ferro e fogo na expressão em português, porque nem sempre a tradução do português para o inglês é a melhor possível e só pela expressão a gente pode estar elucubrando aí como é que a teoria deveria ser, tá? Bom, vamos aos itens, né? Primeiro item, pessoa ou grupo que fornece recursos financeiros para o projeto. Gente, pessoa ou grupo que fornece recursos financeiros para o projeto é o famoso patrocinador do projeto. E a gente sabe que patrocinador é um dos stakeholders do projeto, tá? Então, patrocinador é o item 1, item 1, ok, tá? É um stakeholder do projeto. Bom, pessoas que estejam ativamente envolvidas no gerenciamento ou na execução. Equipe de projeto, tá? Equipe de projeto é sim parte interessada. Vou colocar aqui equipe de projeto, as pessoas que desempenham algum papel ou no gerenciamento ou na execução do projeto, tá? Vocês já devem estar acostumados com a minha letra, não é das melhores, mas eu acredito que dá para entender, tá? Bom, o item 3, pessoas e organizações cujos interesses possam ser afetados de forma positiva pelo projeto. A definição que está no Guia PMBOK de partes interessadas, a definição formal é pessoa, departamentos ou organizações, etc., que possam ser afetadas positiva ou negativamente pelos resultados do projeto. Bom,
Se lembrando deste conceito, sim, o item 3 é uma definição genérica de todas as partes interessadas, claro, aquelas que têm um interesse positivo no projeto, a gente também tem as partes interessadas que têm um interesse negativo, que inclusive é justamente o que diz o item 4, pessoas e organizações cujos interesses possam ser afetados de forma negativa pelo projeto. Então, sim, tá? Eu tenho parte interessada positiva e parte interessada negativa. A gente viu exemplos de partes interessadas negativas, né? Imagina um projeto de construção de duplicação de uma rodovia, e a rodovia vai passar por determinados locais físicos em que já existem moradias e esses moradores vão ter que ser indenizados, vão ter que sair dali. Aí é claro que você sempre vai encontrar resistências, independentemente do valor da indenização, porque algumas pessoas se apegam, né, ao lugar onde nasceram e etc. Então você provavelmente nesse tipo de projeto vai ter uma parte interessada que vai ser afetada de forma negativa, porque ela vai ter que sair dali e ela no fundo ela não quer. Então veja, é uma parte interessada legítima, ele tem obviamente uma posição ali com relação ao projeto e o interesse é negativo, né? Muita gente usa essa expressão aqui, aí fala, ó, tá vendo? O concorrente é parte interessada, porque o concorrente tem interesse negativo. Gente, nada disso, né? Não viaja, é só ler o PMBOK inteirinho, vai ver que, olha, tem muitas frases ali que não vão se adequar nem um pouquinho à ideia do concorrente ser parte interessada. Não é essa a única frase que você tem que se apegar para entender o conteúdo e aquilo que o guia tenta nos ensinar, tá? A análise tem que ser sempre sistêmica, tá? Tranquilinha, questão de 2011, vamos para a próxima. Os escritórios de gerenciamento de projeto, PMO, podem ser de... Item número 1, esfera departamental para apoio de diversos projetos simultâneos. Na verdade aqui, ó, melhor a gente seguir um raciocínio meio que de trás para frente, né? A pergunta aqui é a seguinte, olha, ele fala: um escritório de projetos do tipo corporativo atua em, aí a gente vai aqui para cima para as alternativas, né? Atua em esfera departamental para apoio a diversos projetos simultâneos. Olha, o escritório de projetos corporativo, imagina o organograma de uma empresa com seus diversos departamentos, aquele organograma funcional típico, em que os projetos podem acontecer numa esfera departamental ou eles podem acontecer envolvendo vários departamentos, inclusive o que é mais comum na atualidade. Muito dificilmente você tem lá, por exemplo, um projeto que nasce na área de TI sem que ele acabe envolvendo diversas outras áreas. Na verdade, quando existe um planejamento estratégico adequado, todas as decisões que são tomadas dentro de uma determinada área, elas têm que ser tomadas com base no objetivo maior, que é o objetivo da empresa. Deixa eu só fazer uma outra ressalva e lembrar o seguinte, tá? Essa história de escritório de projetos corporativo, dado que essa questão é uma questão de 2011, né, foi uma determinada viagem aí do examinador, porque em 2011 ainda vigorava a versão 4 do Guia PMBOK, e a versão 4 não classificava escritórios de projetos, né? A versão 4 não determinava os tipos de escritório de projetos. Somente na versão 5 é que os escritórios de projetos eles já são classificados no próprio texto do Guia PMBOK em escritórios de projetos de suporte, PMOs de suporte, né? Escritórios de projetos de controle, PMOs de controle, e os escritórios de projetos diretivos, né? ou escritórios de projetos de direção. E aí ele elenca na versão 5 as diversas atividades que ocorrem prioritariamente em cada um desses tipos de PMOs, etc. Mas escritório de projetos corporativo nunca existiu. É claro que escritório de projetos corporativo a gente consegue inferir e saber que é um cara que está mais ligado ao conceito de escritório de projetos de direção. Tá? Aí você vai falar, então valia recurso, cabia recurso na época. Precisa ver o que o edital da Infraero, na época dessa prova,
estava como conteúdo relativo a essa disciplina. Se ele estava somente gestão de projetos, gerenciamento de projetos, sem especificar o guia PMBOK, o examinador ele poderia ir atrás de outras bibliografias que tratam de gerenciamento de projetos e ele ia encontrar isso aqui, ó, nas bibliografias escritas pelo Dinsmore, né, que é um papa aí do gerenciamento de projetos. E antes mesmo do guia PMBOK definir e classificar os tipos de escritório de projetos, Dinsmore já tinha a sua própria classificação, assim como Kessner também tem a sua própria classificação. Inclusive a classificação de Dinsmore determinava 4 tipos de escritório de projetos, tá? E o último tipo, aquele escritório de projetos mais maduro, era justamente esse escritório de projetos corporativo, tá? Então quem entrou com recurso na época, obviamente recebeu um indeferimento por conta disso, e o examinador citou lá provavelmente algum texto que foi escrito por Dinsmore. Mas enfim, vamos voltar aqui aos itens, né? Partindo desse princípio, o escritório de projetos corporativo é aquele escritório de mais alto nível, que participa inclusive do momento de iniciação dos projetos, tomando decisões estratégicas junto à alta gestão da empresa, decidindo inclusive quais tipos de projetos são os mais importantes para a organização, etc. Esse tipo de escritório de projetos, ele não atuava numa esfera departamental, tá? É um escritório de projetos corporativo. Então, a função do escritório de projetos corporativo é principalmente exatamente o que está aqui no item 2, olha, atuar na gestão dos projetos interdepartamentais, aqueles que tem um nível de abrangência maior, que afetam vários departamentos da empresa e que, portanto, merecem um cuidado, né, uma supervisão de um PMO que está num nível maior, né, num nível corporativo, um PMO que está diretamente ligado aí à alta gestão da empresa, à presidência da empresa, né, e assim vai. Se a gente observar o que esse item 3 descreve, a gente também vai chegar à conclusão que esse item é correto, né? Ele está falando aqui o seguinte, olha, o escritório de projetos corporativo atua no nível mais alto, inclusive determinando que projetos estão mais alinhados aos objetivos da empresa e quais projetos não estão, ou seja, é uma decisão mesmo corporativa, estratégica, de qual projeto vai ser iniciado, em que a empresa vai investir recursos e qual projeto vai ser preterido, né? Não vai acontecer, vai ser deixado de lado e etc. E também gestão do conhecimento empresarial, algo que tem muito a ver aí com Business Intelligence, que vocês estudam provavelmente lá com o professor Tiago, ou enfim, estudando quaisquer das bibliografias sobre o tema. E a questão da gestão do conhecimento, ela passa pelo PMO, aí já independentemente do tipo de PMO, tá? Dado que desde o início, mesmo o PMO sendo usando a classificação atual do PMBOK versão 5, né? Mesmo o PMO de suporte, ele acaba sendo um departamento dentro da organização, ou pelo menos uma área, um setor dentro da organização, pela qual passam várias informações sobre os projetos que estão acontecendo, né? É claro que informações de mais alto nível ou de menor nível, dependendo aí do tipo de PMO, mas ninguém dentro da empresa, além do PMO, né? nenhum departamento, porque o PMO não é uma pessoa, né? O PMO é um escritório, nenhum outro departamento consegue ter mais informações e, por isso, cumprir melhor essa função de gestão do conhecimento empresarial do que o PMO. Então, talvez esse finalzinho aqui do item 3 não ajudasse muito a determinar, né, se é ou não função do escritório de projetos corporativo. Mas aí, com certeza, planejamento estratégico dos projetos, mesmo na classificação de Dinsmore, só acontecia lá no último nível, que é o escritório de projetos corporativo. Tá? Ou, na classificação atual do PMBOK, somente acontece no escritório de projetos diretivo. Esse item aqui ele também está correto. Tá? O item 4, o escritório de projetos corporativo atua em projetos específicos separados das operações da empresa, que é aquele item, né? Aquele item lá que você não precisa nem pensar muito, né? É uma viagemzinha do examinador. Mas que ele coloca até para testar e conseguir separar aquelas pessoas que têm muito conhecimento
aquelas pessoas que têm um conhecimento médio e aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, né, do que vem a ser um estágio de projetos. Aí talvez a pessoa dissesse que isso aqui está correto, né? Dizer que um estágio de projetos corporativo vai gerenciar um projeto específico separado das operações da empresa, aí não tem nada a ver. Mesmo que você pense lá no conceito, né, de projetos versus operações, conhecendo a base desses conceitos, você não iria se enrolar de nenhuma forma, porque o conceito de operação e o conceito de projeto não está diretamente ligado ao que um tipo de escritório de projetos vai fazer ou deixar de fazer. São conceitos separados, são conceitos independentes, tá? Esse item 4 está errado. E a partir disso, olha, a gente vem aqui para as alternativas e assinala a alternativa C. Itens 2 e 3 apenas estão corretos. Perfeito? Vamos para o próximo item, a próxima questão. No tocante à abrangência do escopo, na sequência do mais reduzido e específico para o mais abrangente e alinhado à estratégia da organização, encontram-se os processos de gerenciamento de... Aí, na verdade, aqui é o seguinte, né? Definição de projeto, de programa e de portfólio. Se a gente pensar de maneira hierárquica, isso é bem simples, a gente viu lá no GPR 01, e é um conceito que é explicado no capítulo 1 de introdução do Guia PMBOK. A gente tem projeto, num nível acima da hierarquia de gerenciamento, a gente tem os programas, e a gente sabe que os programas são um conjunto de projetos interrelacionados, que são gerenciados por uma mesma entidade para se obter benefícios que não seriam possíveis se os projetos fossem gerenciados isoladamente. Que entidade é essa que gerencia o programa? É o gerente de programa, né? A pessoa do gerente de programa. E acima do programa a gente tem o famoso portfólio, tá? Isso aqui é um macetezinho, mas não é bem acima, né? Porque o portfólio, ele não é um conjunto de projetos, também não é um conjunto de programas. A gente viu que o portfólio é tudo o que uma organização faz em uma determinada área de negócio. E esse tudo pode envolver projetos isolados, pode envolver programas, que são um conjunto de projetos relacionados, e pode envolver também as operações, tá? Então a abrangência de um portfólio é bem maior. Agora, um programa não, um programa é simplesmente um conjunto de projetos. Só relembrando, a gente pode ter numa empresa projetos isolados, ou seja, nem todo projeto faz parte de um programa, mas se eu tiver programas na empresa, eles sempre serão formados por projetos. Não faz sentido você dizer que existe um programa na empresa e que esse programa não tem projetos. Assim como um gerente de programa, ele sempre é chefe de gerentes de projetos, porque um programa sempre vai ter projeto e cada projeto vai ter o seu respectivo gerente, tá? Dito isso, gente, só lembrete aí da matéria. Se a gente for do mais particular para o mais geral, a gente vem aqui, ó, projeto, portfólio está errado, programa está errado, portfólio começa por projeto, é essa letra D, né? Começa por projeto, passa por programa e termina em portfólio, tá? Então, correta aqui é a letra D, hierarquia simples. Eu só volto aqui na sequência do mais reduzido e específico para o mais abrangente e alinhado à estratégia. Isso aqui é um erro crasso do examinador, né? Por quê? Porque projetos, eles têm que ser 100% alinhados à estratégia. Então, você não pode dizer que o portfólio, só porque tem um nível de abrangência maior, ele é mais alinhado estrategicamente do que o projeto, tá? Então, o examinador podia muito bem retirar isso daqui, né, porque isso está incorreto, e fazer exatamente a mesma pergunta. Tá? É claro que o projeto tem uma abrangência menor no que diz respeito a escopo e no que diz respeito ao que está sendo tratado, etc., do que o portfólio. Mas dizer que o projeto é algo menos alinhado à estratégia da organização do que o portfólio, isso aí realmente é desconhecer planejamento estratégico de TI, que inclusive é o módulo que eu estou gravando e daqui a pouco deve estar disponibilizado aí nas nossas videoaulas, tá? Então, eu sempre aproveito a oportunidade para tentar ensinar vocês a teoria correta. Lembrando, gente, a gente nunca sabe até que ponto, no dia da prova, o examinador vai escrever tudo 100% correto e tal. Você tem que ler
o enunciado e entender rapidamente o que o enunciado está querendo te perguntar, né? E aqui é óbvio para a gente o que ele estava querendo perguntar, embora o enunciado tenha uma ou outra imprecisão, mas isso não invalida a questão, nem adianta entrar com recurso aí numa questão dessa. O pensamento da banca é sempre o seguinte: tudo bem, talvez até esteja impreciso o enunciado, mas isso induz o candidato a erro, ou esse candidato é um candidato que não sabia o conceito de projeto, programa e portfólio, errou a questão e agora está querendo aí, através de um recurso, se dar bem. Quando esse for o caso, a banca vai indeferir o recurso, tá? Por quê? O interesse da banca é medir quem sabe mais e quem sabe menos, tá? Quem sabe mais, entra nessa questão, identifica essa imprecisão do enunciado, mas vem para a letra D, responde e vamos para outra, né? Ele não fica com muita enrolação. Quem não sabe, vai errar a questão e depois vai entrar com recurso que provavelmente vai ser indeferido, tá? Normalmente, as bancas, principalmente a FCC, ela vai aceitar o seu recurso se realmente o enunciado for impreciso a ponto de induzir o candidato a erro e etc., que não é o caso aqui, tá? Por falar em responder exatamente o que a questão está perguntando e partir para a próxima questão, vamos fazer isso então, né? Próxima questão, de número 4. O termo de abertura do projeto é a saída do processo desenvolver o termo de abertura, que está vinculado no PMBOK a uma área de conhecimento denominada. Então, gente, para não dizer que a tabela 3.1 também não vai aparecer aqui, segue logo de cara um exemplo em que o conhecimento dessa tabela é suficiente para você chegar aqui, ó, e marcar a alternativa B. Elaboração do termo de abertura, processo lá da área de gerenciamento de integração, que a gente estudou também no GPR 01. Né? Gerenciamento da integração é uma área que contém 6 processos, e o primeiro processo lá do grupo de iniciação é o processo de elaborar o termo de abertura. A gente fica muito atento porque, veja, a questãozinha que aborda a tabela 3.1 e que tentou, né, quebrar as pernas aí do candidato, colocando iniciação, que é um grupo de processo, e perceba, a elaboração do termo de abertura, ou desenvolver o termo de abertura, é um processo do grupo de iniciação, mas o que a questão está pedindo é qual é a área de conhecimento, né? Lembre-se que no guia PMBOK, os 47 processos, né, na versão 4 ainda eram 44 processos. No guia PMBOK, os processos eles podem ser divididos ou por área de conhecimento, aquelas 9 áreas da versão 4, né? Integração, escopo, tempo, custo, RH, qualidade, comunicações, riscos e aquisições. Ou eu posso estudar esses 44 processos também por grupos de processos, que aí são 5, né? Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Percebam aqui que nas alternativas ele misturou, né? Iniciação, grupo de processo. Integração, área de conhecimento. Planejamento, grupo de processo. Aquisições, área de conhecimento. Escopo, área de conhecimento. Tá? A gente teria aqui duas questões. Talvez o candidato ficasse entre a A e a B. É só lembrar a diferença entre área de conhecimento e grupo de processo e marcar a B sem medo de ser feliz. Se você já conhecia o PMBOK e adquiriu esse módulo logo de cara, né, questões para a FCC, e não tem os módulos teóricos, eu dei um conselho lá nos módulos teóricos e vou dar aqui de novo. Tabela 3.1 do guia PMBOK é algo que o candidato deve imprimir e decorar. Né? Em todas as disciplinas, os professores sempre elegem, né, aquele conteúdo que é o macete dos macetes. Né? Quer rapidamente, aí, em 5 minutos, aprender alguma coisa que vai com certeza aí gerar 2 ou 3 ou 4 questões respondidas corretamente para você no dia da prova, imprime a tabela 3.1 ali na véspera da prova, né? Não consigo estudar nada, enfim, o que eu preciso estudar de gerenciamento de projetos? Não sei nada. Pega a tabela 3.1, imprime e decora. Por quê? Está cheio de questão assim, gente. Eu arrisco dizer que 40% a 50% das questões de todas as bancas, elas acabam de alguma forma sendo respondidas ou diretamente, né, conhecendo essa tabela 3.1, ou pelo menos indiretamente. Essa tabela vai ajudar um pouquinho a pelo menos aí eliminar algumas alternativas. Tá? E a tabela 3.1 é nada mais nada menos do que uma tabela que separa os processos. Né? Ali nas colunas você tem os grupos e nas linhas você tem as áreas. Tá? É uma folhinha só
sempre no capítulo 3, sempre a primeira tabela que aparece no capítulo 3 do Guia PMBOK. Imprime, de vez em quando dá uma olhadinha e vai te ajudar a responder questões como essa, tá? Vamos para a quinta questão, então, deste módulo. O PMBOK, quarta edição, contém 42 processos, indicando também os 5 grupos em que os processos se distribuem. Olha aí, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. E as respectivas áreas de conhecimento. Lá na versão 4, 9 áreas: integração, escopo, tempo e custo, RH, qualidade, comunicações, riscos e aquisições. Tá? Nesse contexto, é correto afirmar, olha aí, tabela 3.1 de novo, né? Vamos ver. Escopo, tempo, custo e qualidade são principais determinantes para o objetivo do projeto. Vamos deixar essa questão aqui em aberto, né? E vamos analisar as outras. Talvez a gente tenha que voltar para ela, né? Por enquanto parece que é essa a correta, mas enfim. Todas as áreas de conhecimento são abordadas no grupo de monitoramento e controle. Olha aí, tabela 3.1, macetezinho que eu dei. RH não tem controle. Por quê? Porque pega meio que mal, você tem um processo para controlar pessoas. Então, RH é uma área que, embora tenha lá o processo gerenciar a equipe, o processo gerenciar a equipe é de execução. Então, isso já invalida esse item, né? Nem todas as áreas. E, na verdade, gente, é só RH, né? Na verdade, só o RH que não tem um processo lá de monitoramento e controle, todas as outras áreas têm. Mas, enfim, item B está errado. Item C. Os recursos humanos e as aquisições, as comunicações e a garantia da qualidade são áreas de conhecimento envolvidas mais intensamente com o grupo de planejamento. Você já pode logo marcar esse item aqui como errado, porque garantia, né? Garantia da qualidade não é uma área. A área é qualidade. Então, a gente tem gerenciamento de RH, gerenciamento de aquisições, gerenciamento de comunicações e gerenciamento da qualidade. Dentro da área gerenciamento da qualidade, a gente tem 3 processos: o planejamento do gerenciamento da qualidade, a garantia da qualidade e o controle da qualidade. Então, quando ele fala que RH, aquisição, comunicação e garantia da qualidade são áreas de conhecimento, esse item já está errado. Tá? Vamos para o item D. Desenvolver plano de gerenciamento de projetos, orientar e gerenciar a execução são atividades, processo. Tudo bem, ainda bem que não é um curso de BPM, né? Processo é uma coisa, atividade é outra. Mas enfim, ele já traduziu o que ele quis dizer, né? Ele falou são atividades, entre parênteses, para ele, atividade e processo é a mesma coisa. Então, desenvolver o plano de gerenciamento de projetos e orientar e gerenciar a execução são processos que ocorrem na área de conhecimento integração. Até aqui tudo perfeito. Área esta que se faz presente em todos os grupos, exceto o de encerramento. Mentira. A área de gerenciamento de integração tem sim um processo de encerramento, que é o processo encerrar projeto ou fase. Tá? Então, a área de integração ela tem sim um processo para cada grupo. Na verdade, no grupo de controle, ela possui 2 processos, totalizando aí 6 processos. Né? E o último item é identificar as partes interessadas, gerenciar as expectativas das partes interessadas e reportar desempenho são processos da área de conhecimento comunicações dentro do grupo de execução. Primeiro ponto, lembra que a gente está em 2011 e a versão é a versão 4. Tá? Então, em 2011, a gente não tinha ainda a área de gerenciamento das partes interessadas e a gente sabe que hoje esse processo de identificar as partes interessadas foi lá para essa nova área e saiu da área comunicações. Mas, na versão 4, identificar as partes interessadas era sim um processo da área comunicações. Tá? Gerenciar as expectativas das partes interessadas era sim um processo da área comunicações também. Da mesma forma, esse processo passou lá para a nova área de gerenciamento de partes interessadas, e ele se chama gerenciar o engajamento das partes interessadas. Né? Mudou um pouquinho o nome do processo. E reportar desempenho era da área de gerenciamento das comunicações também, e hoje, inclusive, ele não existe mais. Agora existe um processo chamado controlar as comunicações, que acaba cumprindo parte
das funções que esse processo reportar desempenho cumpria. Mas pelo menos então até aqui, falar que os três processos citados pertencem à área de gerenciamento das comunicações é correto. Agora vamos ver essa segunda parte, porque agora ele está falando que além de pertencer à área de gerenciamento das comunicações, são processos de execução. Não são, porque identificar as partes interessadas é um processo da área comunicação pertencente ao grupo de iniciação. Tá? Gerenciar as expectativas é da área comunicações, aí sim, pertencente ao grupo de execução. E reportar desempenho era da área de comunicações, só que pertencente ao grupo de controle. Tá? Então, desses três processos, apenas um é de execução. Tá? O primeiro é de iniciação e o último é de controle. Então, o item realmente correto é o item A. O examinador está usando essa frase aqui porque toda hora que o guia se refere a objetivos do projeto, ele cita como exemplo, né, escopo, tempo, custo e qualidade, mas as outras áreas contêm objetivos, mas não são os principais. Né? Basicamente, você tem escopo, tempo e custos e a qualidade relacionada ao produto, resultado ou serviço que você vai entregar. Mas é claro que disso você acaba derivando outros objetivos, mas enfim, esse item A está corretinho. As outras alternativas estão bem erradas, né? Claramente erradas, então é uma questão, apesar de ter um texto maior, né? Cansativo até para a gente ler e principalmente analisar, é uma questão bem fácil de se responder no dia da prova, e principalmente, né, se a tal da tabela 3.1 tiver aí na massa do sangue. Né? Perceba que você iria, inclusive por eliminação, mesmo que não tivesse certeza do item A, decorando a tabela 3.1, você ia ter certeza dos itens B, C, D e E. Tá aí o gabarito, gente. Com isso a gente termina essa primeira aula desse módulo e daqui a pouco a gente volta para continuar a resolver questões da banca FCC. Um abração, até já.